Olá a todos, bem-vindo e bem-vindas, né? É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, numa noite muito especial para o Gotas do Infinito, que nós estamos seguindo as comemorações de aniversário de 15 anos do Gotas do Infinito, que aconteceu ontem, dia 28 de abril. Então, estamos em festa no Gotas do Infinito e a nossa melhor forma, como a gente gosta de festejar, é como? Trazendo mais conhecimento, trazendo informação para que vocês possam ajudar também a muitas pessoas, assim como nós fizemos aqui no nosso dia a dia, né? E o tema de autismo e TDAH é um tema muito atual. Mas por que será que o Gotas do Infinito resolveu pesquisar sobre esses dois temas? Será que é só porque tem muitos diagnósticos de autismo, tem muitos diagnósticos de TDAH? Na verdade, não. Na verdade, foi uma circunstância, né? E eu gostaria vou começar essa aula de hoje contando como foi, né, o start das pesquisas há 5 anos atrás. Então, nessa aula de hoje, a gente vai mostrar para vocês, vai tentar concatenar os 5 anos de pesquisa do Gotas do Infinito sobre esse tema. Mas tudo começou com o meu filho, que chama-se Emanuel. Então, alguns de vocês já conhecem essa história, mas muitos que estão aqui hoje não conhecem. O meu filho, ele está fazendo daqui uns dias 7 anos e ele é autista. Chama-se Emanuel e ele é autista. E todo o processo, né, de estudos em relação aos florais para autismo começou dos primeiros sinais que o Emanuel teve do autismo e principalmente na praxia de fala. E ao falarmos, né, para Terezinha, para quem não sabe, a minha mãe, ela pensou assim: nossa, eu ajudo tantas crianças e pessoas como um todo, né? Será que eu não vou conseguir ajudar o meu neto? E ela fez a versão, né, 1.0 de um floral que hoje nós temos que chama-se Fala e Comunicação. E o Emanuel começou o tratamento dele com fono e tomando floral. Para nossa surpresa, em um mês, somente um mês, ele começou a falar e não foi começar a falar pá, mãe, sim, falar muitas palavras. E aí, sobrou desse floral, foi dado para outras pessoas, essas outras crianças, né, que também melhoraram. E depois veio o diagnóstico do Emanuel. E aí sim, nós do Gotas do Infinito assumimos esse papel, essa responsabilidade de pesquisar muito, pesquisar, né, tudo que a gente pode fazer para ter florais que possam ajudar nas questões emocionais que estão relacionadas ao autismo. Então, como eu falei, essa é uma aula muito especial para nós. Nós preparamos essa aula com muito carinho, porque é um tema que, além de ser um tema atual, além de ter muitas pessoas que a gente pode ajudar com nossos forais, ela tem um apelo sentimental para mim e para toda a nossa família. Pelo fato do Emanuel ser autista. Depois, né, depois do diagnóstico do Emanuel, teve outras pessoas na família também que foram diagnosticadas com autismo e todas elas, né, usam floral e com resultados fantásticos. Então, esse é o motivo que o Gotas do Infinito, nos últimos 5 anos, tem pesquisado muito sobre o autismo. Temos ajudado, sim, muitas e muitas pessoas. Temos também uma ação social que a gente doa floral para a família dos autistas, para o autista e para a família dos autistas. Tudo isso porque a gente quer compartilhar todas essas pesquisas e, acima de tudo, com muita seriedade, colocando a ciência na frente. Vocês vão ver nessa aula de hoje que todos os nossos florais têm pesquisa e comprovação de resultado. Tudo que a gente está fazendo, tudo que a gente vai apresentar aqui, tem pesquisa e comprovação de resultado. Porque não adianta, né, ser um floral maravilhoso e tal. A gente quer estressar o sistema. A gente quer realmente que as pessoas vejam e a gente comprova com pesquisa o resultado que o nosso floral Gotas do Infinito tem. Então, muito obrigado pela presença de todos. Fico muito feliz e honrado, né, ver pessoas aqui de diversos lugares do país que eu conheço, estando aqui com a gente, fico muito feliz. E eu gostaria de convidar para fazer essa primeira parte da nossa aula a Cristiane Pereira, que é a farmacêutica responsável do Gotas do Infinito. É uma das pessoas que está
intimamente ligado, né, a dona Terezinha nas pesquisas. Ela e a dona Terezinha são as responsáveis pelas pesquisas, pois tem toda uma equipe que dá suporte, mas quem está à frente das pesquisas é a Cristiane e a Terezinha. Então, boa noite, Cristiane, Boa bem-vinda. Um noite. prazer tê-la aqui conosco. Então, boa noite para todos que estão presentes hoje, né? Para as pessoas que ainda vão assistir essa aula depois. E é assim, é um motivo de muita felicidade, né? Estar aqui hoje comemorando o aniversário do Gotas e também podendo passar um pouco desse conhecimento dos resultados, né, que a gente tem com os florais para ajudar, né, as pessoas, para que as pessoas conheçam, né, como que os florais atuam e como eles podem ajudar em diversas situações que estão presentes tanto no TEA como no TDAH, né? E como o Ricardo já falou, então, o universo, ele parece assim que a gente começa a trabalhar esse tema, né, por conta do diagnóstico do Emanuel, dessa necessidade, e automaticamente, assim, começam a aparecer muitas pessoas, tanto profissionais, né, quanto pessoas da família, né, familiares, das crianças com autismo, né, de adolescentes, pedindo, né, soluções para ajudar nas questões do dia a dia. Então, a gente, como o Ricardo falou, a gente mergulhou de cabeça nesse tema e esses anos todos a gente vem praticamente, né, eu acho que todos os florais que a gente tem lançado, praticamente eles são lançados e as pesquisas foram feitas para ajudar, né, tanto o público quanto a família, né, de quem tem tanto o TEA quanto o TDAH. Então é muito legal hoje a gente estar trazendo um pouco, compartilhando um pouco com vocês dessa ferramenta maravilhosa, né, que são os florais. Maravilha. Então, só assim, a minha parte, né, hoje nessa aula vai ser trazer um pouquinho dos problemas, né, dos problemas não, eu não gosto de usar essa palavra, mas dos desafios e um pouquinho dos conceitos também, para que as pessoas entendam um pouquinho o que que os florais depois também vão trabalhar. E depois a Terezinha vai trazer as soluções, né, através das fórmulas florais indicadas, né, das melhores fórmulas indicadas para cada caso. Então, começando um pouco, né, falando um pouco sobre o que que é, né, o transtorno do espectro autista, que é mais conhecido, né, a gente abrevia para TEA. Então, segundo o DSM-5, né, que é o lugar onde a gente vai ver lá a questão do manual de diagnósticos, né, ele é definido como um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por dificuldades de interação social, comunicação e comportamentos repetitivos e restritos. Ele se manifesta normalmente na infância, né? E aqui eu faço assim uma observação que muitos adultos descobrem, né? Muitas pessoas descobrem na vida adulta que tem o transtorno, tem o diagnóstico, mas isso não quer dizer que ele se iniciou na vida adulta, né? Essa pessoa provavelmente conviveu a vida inteira com esses desafios. E depois de adulto, hoje, como a gente tem mais informação, né, a pessoa teve o diagnóstico. Então, na maior parte, ele já se manifesta na infância. E segundo o DSM, que é uma linha, né, que é um manual que as pessoas, né, que trabalham com saúde mental utilizam para diagnóstico, ele tem 3 níveis de suporte. A gente sabe que hoje tem vários profissionais que não gostam de utilizar esse termo, né, níveis de suporte, porque autismo, é transtorno do espectro autista, então não existe um nível mais fácil, mais difícil, mais leve, né? Tudo é desafiador. Então, mas eu trouxe aqui, né, o conceito que está lá no DSM-5. Então, por enquanto, é o que a gente tem, né, dentro da documentação. É legal também falar um pouco, né, dos números, né? Então, hoje, uma a cada 160 crianças, né, segundo os dados da OPAS, lá em 2022, são diagnosticadas com TEA no mundo. E uma a cada 36 crianças nos Estados Unidos, né? Isso são tudo dados, né, que foram constatados, e a gente sabe que fica em torno de 5 a 8%, né, da população mundial que é diagnosticada com TDAH, segundo os dados da OPA também. Da OPAS também. Então, a gente vê que são dois transtornos, né, que estão está cada vez aumentando mais o diagnóstico, e a gente vê a necessidade de estar levando mais informação sobre eles, né, para cada vez mais profissionais da área da saúde e os familiares também, e para a gente entender um pouco como é que funciona, né? Esse aqui é um dado que saiu essa semana, a semana passada, né? Eu achei interessante trazer. Esse dado é do site do governo, né? E ele
traz aqui para a gente perceber, né, o aumento do número de matrículas, né, dentro da educação básica de estudantes com o diagnóstico, com o laudo, né, do transtorno do espectro autista. Então, teve um aumento de 2023 para 2024 de 44%. Então, é bastante coisa, né? Então, antes tinha lá de 636 mil, né, para 918 mil matrículas nesse período. Então, a gente consegue ver como realmente, né, o número de diagnósticos vem aumentando cada vez mais. Aí, trazendo um pouco também, né, as pessoas sempre perguntam, né, a dúvida é, o que está por trás do transtorno do espectro autista, né? São só fatores genéticos, né? São fatores ambientais? Como é que funciona, né, esse desenvolvimento do transtorno do espectro autista? Então, é importante saber que tem a questão genética presente, né? Então, a gente, quando fala em TEA, a gente está falando na questão genética e a gente também tem os fatores ambientais. Então, a gente tem várias influências, né? Multifatorial. A gente diz que o que está por trás do TEA, a causa do TEA, ela é multifatorial. Dentro dos fatores ambientais, a gente tem a questão dos fatores bioquímicos, né? Da questão da intoxicação, às vezes, por metais pesados, né? Enfim, são fatores que são fora, né, da questão genética. Então, a gente tem esses dois fatores que vão influenciar, né? E cada fator desse, no caso do fator ambiental, ele vai se dividir em outros fatores que estão por trás do TEA, né? É, é muito importante, né, a gente ver que quando essa questão do diagnóstico, né, e a questão genética, que ela tem em torno de 80% de peso, né, eu digo assim, eu não gosto de usar bem essa palavra, mas das pesquisas que foram feitas, né, essa pesquisa que, por exemplo, que eu trouxe de 2019, foi feito um estudo sobre a associação desses fatores genéticos, né, e os fatores ambientais ao autismo. E foi um estudo que foi bem legal, que teve a participação de vários países, né, e que ele viu, através desse estudo, que dessas pessoas que foram diagnosticadas, 80% tinha a questão da herdabilidade, né? Então, a questão genética por trás. Então, a gente vê que é um fator bem, bem importante, né? Agora, falando um pouco do TDAH. Então, a minha ideia aqui é dar uma pincelada, né, sobre o assunto, para que vocês lá na frente possam entender por que a gente está indicando tal floral para certa situação, né? Acredito que muitas pessoas aqui, o que eu vou falar, né, elas já conhecem, enfim, mas é legal para a gente ter uma noção. Então, o TDAH, ele já é diferente do TEA, apesar desses dois transtornos poderem estar juntos, né? E é bem comum isso. A gente, em torno de 50% de crianças, isso teve uma pesquisa que foi feita, em torno de 50% tinham TEA e TDAH presentes, né? Então, a gente vai ver que pode ocorrer também os dois juntos. Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico, né, com causas genéticas também. Ele é caracterizado por vários sintomas, né? Também a gente vai ver que aparecem vários desafios, né, no TDAH, como a questão da falta de atenção, né, que seria, digamos assim, o principal, né, do TDAH, a instabilidade emocional, questão da inquietação, da impulsividade. Então, isso vai depender, cada pessoa vai ter um sintoma, né, um desafio diferente, com peso diferente no seu dia a dia, né? Então, também aparece na infância, né, e frequentemente vai acompanhar o indivíduo por toda a vida. Então, de novo aqui, como no TEA, tem pessoas que estão tendo diagnóstico tardio, né, do TDAH, mas porque elas não porque elas adquiriram o TDAH agora, mas porque elas só conseguiram agora fechar um diagnóstico, né? Então, elas já conviviam com essas questões, mas achavam que podia ser outros fatores, né, que não estavam ligados com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, hoje a gente vê esse aumento de casos, né, justamente por conta que aumentou a informação e aumentou o diagnóstico, né? Então, em termos de dados, assim, né, dentro do TDAH a nível mundial, a gente considera que entre 5 e 8% da população tenha TDAH. Então, é bastante coisa, né, se a gente for parar para pensar. No Brasil, essa prevalência do TDAH é muito parecido com a prevalência mundial, né? E a gente tem esse diagnóstico, a maioria das vezes, a gente vai ver ali que está bem dividido, né? Então, a gente vai ter, em termos, muita gente tem diagnóstico na parte, né, quando é criança, outros na adolescência, né? E muita gente na fase adulta, né, ali entre os 18 e 44 anos, como mostra esse estudo que foi feito.
Então, a gente tem outros dados aqui, né? Então, a gente estima que 70%, por exemplo, das crianças que têm o transtorno do TDAH apresentam outra comorbidade, né? Então, às vezes tem ansiedade, às vezes pode ter depressão, né? Pode ter outras comorbidades juntas, né? E embora, né, o TDAH, ele é frequentemente diagnosticado na infância, não é raro a gente ter, e é o que a gente está vendo hoje, né? O diagnóstico feito tardio, né? Então, a gente tem pesquisas, né, que eles indicam que a continuidade dos sintomas na vida adulta, né, prevalece, tipo, entre em torno de 2,5% a 3% nas pessoas que já têm o diagnóstico desde a infância, né? E nessa pesquisa a gente teve, por exemplo, né, 55% dos portadores que eles disseram que foram diagnosticados na vida adulta. Então, tem bastante adulto tendo que lidar com os desafios do TDAH, né? Quando a gente fala desse universo, ele não é só o universo que faz parte das crianças, mas dos adultos também. E dentro da classificação do TDAH, a gente tem algumas classificações. Tem a classificação que eu diria que é a clássica, sim, que é a mais falada, né? Então, ele classifica no tipo desatento, no tipo hiperativo impulsivo, ou no tipo misto ou combinado, quando tem características do desatento junto com o hiperativo impulsivo, né? E a gente tem outras classificações também. Mas falando um pouco dessa classificação, que é a mais conhecida, a mais falada, né? Eu trouxe aqui alguns desafios que estão presentes, né, em cada tipo, né, dentro dessa classificação aqui que é a mais conhecida. Então, por exemplo, né, quando a gente fala no tipo desatento, então, quais são as características, né? São pessoas que tendem a sonhar mais acordados, né, que vivem com a cabeça no mundo da lua, distraídas, tipo, é mais fácil de cometer erros, né, por desatenção, por descuido, pessoas que às vezes estão conversando com outras, mas elas não conseguem prestar atenção na fala dessas pessoas, porque tende a ficar prestando atenção em outras situações, né? Tem dificuldade na questão do gerenciamento e organização do tempo, perdem itens com facilidade, com frequência, problema de falta de foco e a dificuldade de seguir instruções, né? Então, isso é bem comum no tipo desatento. No tipo hiperativo impulsivo, seria aquele tipo mais clássico que a gente conhece no TDAH, né? Que é aquela pessoa que não para quieta, que está sempre inquieta, a pessoa não consegue ficar parada, sentada, né, no local, fala demais, interrompe a fala dos outros, assume riscos, né, sem precisar, porque isso é uma forma de estar buscando, né, por adrenalina, por dopamina, que são os hormônios que estão envolvidos, né, nesse transtorno. Então, pessoas que têm baixa tolerância à frustração, uma certa impaciência para aguardar os outros, aguardar a sua vez, a impulsividade. Aqui a gente tem um problema, um desafio que ele leva a vários outros problemas, né? Então, a impulsividade pode levar à compulsão alimentar, a questão de vícios, né? Então, tudo isso pode estar, né, mais presente no tipo hiperativo impulsivo. E o tipo misto ou combinado é quando tem várias situações, tanto do desatento quanto do imperativo impulsivo, né? Então, quando é presente misturado, né, essas questões. A gente tem outra classificação, que é a classificação do Dr. Daniel Amen. Ele publicou um livro onde ele classificou em 7 tipos, né? Tudo feito com estudos que ele fez ao longo do tempo, né? E ele verificou assim qual eram as partes, né, do cérebro que tinham dentro dos exames que ele fez que apresentavam, que estavam relacionados com esses tipos, né? Essa classificação dele dos tipos de TDAH. Então, ele classificou aqui, né? Só para a gente ter conhecimento, né? O clássico, né? Que é o hiperativo impulsivo. Então, tem presença de hiperatividade, impulsividade, baixo controle inibitório. O desatento, que tem dificuldade de foco, desorganização, o processamento é mais lento. O sobrefocado, né? Que é o que ele chama também de perseverativo, que é aquele que tem um hiperfoco em interesses específicos e tem uma rigidez mental bem grande aqui nesse caso, né? Pessoa que se preocupa demais. Então, a gente vai ver que para cada tipo, a gente vai depois, tipo, ter também poder estar escolhendo o melhor floral, né, que se enquadra dentro desses desafios presentes em cada tipo desses. O tipo que ele chama de límbico, né, ou emocional, esse já tem um humor mais instável, tende a ter baixa tolerância à frustração também, né, eu diria que tem mais que é o tipo mais dramático, assim, né? O tipo tempestade cerebral ou ansioso, que tem muita ansiedade, pensamento muito acelerado e chega a ter até bastante tensão física também.
O tipo pássaro azul, que é o mais depressivo, então ele sente mais falta de energia, procrastina muito, tem muito desânimo. E o anel de fogo, né, que é o explosivo, que ele tem uma irritabilidade extrema, né? Então também apresenta sensibilidade sensorial, mais agressividade. Então é uma classificação que ele fez, mas isso aqui não é fixo, né? Então é só para a gente ter um norte que ele viu que tem pessoas que têm mais sobressai, né? Cada perfil desse. Não só para a gente ter conhecimento mesmo, né? E, mas o mais importante disso tudo, né, dentro dos conceitos aqui que eu trouxe, né, a questão do TEA, do TDAH, é a gente entender, né, que tanto o TEA, tanto o transtorno do espectro autista, quanto o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não é uma doença, né, mas ele é uma outra forma de sentir e perceber o mundo. Então, as pessoas, né, que têm TEA, que têm TDAH, elas têm uma outra forma de interagir com o mundo e de sentir e perceber esse mundo. E quando a gente entende e olha por esse viés, né, a gente vê que fica mais fácil a gente ajudar essas pessoas, né, porque a gente vai estar olhando para ela como um ser individual que tem que se adaptar, né, no mundo, no sistema onde a gente vive, como isso pode ser feito da melhor maneira possível, tanto para a família quanto para a pessoa que tem TEA ou TDAH, né? Agora falando um pouco dos desafios principais presentes, né, tanto no TEA quanto no TDAH, mais específicos, né? Então, eu trouxe primeiro aqui a questão do sono, porque hoje a gente sabe que quem não dorme bem não tem boa saúde, né? Então, assim, o sono, ele está ligado com várias funções do nosso corpo. Para a gente ter uma saúde mental equilibrada, a gente precisa dormir bem. Para a gente ter uma saúde física equilibrada, a gente precisa dormir bem, né? Então, o sono ele tem uma participação em todas as nossas áreas da vida para a gente viver bem, né? Então, eu acho que ele é uma das questões, assim, um dos pilares para a gente, quando a gente pensa em saúde. Então, é muito importante que a gente ajude, né? Quem tem problema para dormir, quem não consegue dormir, a dormir bem, que isso já vai melhorar vários outros aspectos, né? Que são desafiadores e também estão presentes no TEA e no TDAH. Então, assim, a insônia, ela pode gerar irritabilidade durante o dia, né? Então, essa criança, às vezes, ou esse adulto que tem TEA e TDAH, ele vai ter uma qualidade de vida menor se ele não dormir bem, né? Então, se a gente for ver, tanto no TEA quanto no TDAH, a gente tem, é comum, né, ter padrões irregulares do sono, né? Então, é comum as pessoas que têm TEA e TDAH não dormirem o tempo suficiente que elas precisam. Isso por conta, né, da questão hormonal que está envolvido por trás, né, e outras questões também que estão presentes. Então, para vocês verem que dentro do espectro autista, é em torno de 70 a 80%, né, das pessoas que fazem parte do espectro tem problemas relacionados a sono. Então, é muita coisa, né? Então, a gente tem que pensar sempre em melhorar a questão do sono para melhorar as outras questões. Falando um pouco dentro aqui, eu trouxe alguns estudos aqui, né, que falam sobre essa questão da prevalência, né, das dificuldades relacionadas ao sono, né, dos problemas de sono dentro do espectro autista, né, então ali é só um estudo para falar os dados que eu trouxe ali antes, né, então de 70 a 80% tem problemas relacionados ao sono, e no TDAH não é muito diferente, né? Então, no espectro autista é em torno de 70 a 80, e no TDAH, nas crianças, é em torno de 50% das crianças que têm TDAH têm problemas relacionados ao sono, e que as crianças e adultos que têm TDAH fica em torno de 70 a 80, muito parecido com os dados, né, de quem tem o transtorno do espectro autista, que eu trouxe agora com essa pesquisa aqui. Então, por quê, né? Acho que pode passar para o 2 para frente, Ricardo. Esse é. Então, porque no caso do TDAH, né, pode estar a insônia de quem tem TDAH, ela pode ter causas diferentes, né, distintas que estão por trás dessa insônia. Mas a principal delas, que a gente vê assim, o pessoal chegar e reclamar, é que os pensamentos acelerados, o excesso de pensamento, não deixa a pessoa relaxar. Então, o que que a gente mais escuta? São pessoas que falam, eu deito para dormir e a minha cabeça não para, os pensamentos não param, eu não consigo parar de pensar. É uma enxurrada de pensamento. E isso não me deixa relaxar e não me deixa pegar no sono. Então, passa 1 hora, passa 2 horas, eu estou acordado e não consigo dormir. Então, acho que esse seria, sim, uma das principais queixas, né, dentro de quem tem TDAH em relação ao sono.
Fora isso também, né, tem a questão que é muito comum da síndrome das pernas inquietas. É muito comum a gente ver as pessoas com TDAH relatarem isso. E aí também atrapalha o sono pra caramba, né? Tanto a questão do adormecer, quanto às vezes pessoas que relatam acordar no meio da noite e sentir, né? A questão não consegue ficar parado na cama, é obrigado a levantar, sair caminhando. Então é um outro problema também que é frequente, né? E a questão é como a maioria das pessoas hoje em dia, né, que tem TDAH, grande parte fazem uso de medicamentos, né? E esses medicamentos eles são estimulantes, né? Então, tem vários medicamentos hoje que são indicados por TDAH, mas eles são todos estimulantes, são psicoestimulantes. A gente vê que tem muitas pessoas que às vezes não dormem pelo efeito colateral, né, que alguns desses medicamentos causam. Então, às vezes tomam medicamento num horário que atrapalha o sono, né? Então, tem muitos relatos também em relação da insônia que fazem que são efeitos colaterais desses medicamentos que as pessoas fazem uso, né? Então, como a gente vê, são várias as causas que estão por trás da questão da insônia. Outro dado também, outra questão presente quando a gente fala em qualidade de sono, que a gente vê que é muito comum, tanto nas pessoas com TEA quanto nas pessoas que têm TDAH, é a incidência do bruxismo, né? Do ranger dos dentes no meio da noite, no apertar os dentes de noite, né? Então, muitas pessoas relatam, né? Então, a gente vê aqui dentro do universo, né, do espectro autista, em torno de 55% das pessoas que têm TEA relatam a questão do bruxismo, e no TDAH pode chegar até 70%, né? Os motivos que estão por trás desse índice alto são diversos, né? Um deles também é o uso dos medicamentos, né? Alguns medicamentos psicoestimulantes que podem aumentar essa incidência de bruxismo no sono. Então, assim, a ideia aqui, né, não é falar mal do medicamento, é só trazer um dado, né? Então, assim, antes, né, de esclarecer, assim, que não é meter pau no medicamento, mas trazer um dado que é bastante presente, né? E a gente pode estar minimizando esses efeitos também, com às vezes o uso de floral, não precisando colocar um outro medicamento tão forte, né, para melhorar a qualidade do sono, por exemplo. Aqui é só um estudo que relata, né, que ele traz os dados que eu trouxe anteriormente, então a questão de 70%, né, das pessoas que têm TDAH apresentarem o bruxismo do sono. Então, esse eu considero, assim, né, dentro dos desafios, a questão do sono, de a gente pensar nessa qualidade do sono, ajudar nos casos de bruxismo, ajudar nas pessoas que não conseguem pegar no sono com facilidade, né? Um dos desafios que a gente pode estar dando suporte com o floral, né? Dentro do TEA também tem várias questões, depois a Terezinha ali vai trazer os florais e vai trazer também algumas dicas, né, de como a gente pode estar ajudando a melhorar a questão da qualidade do sono. Então, eu não falei aqui, não estava no slide, mas, por exemplo, um desafio relacionado ao sono no TEA seria a questão da hipersensibilidade sensorial, né? Então, tem o lençol, que às vezes tem uma textura que atrapalha, a roupa, o pijama, né, que a pessoa está utilizando pode atrapalhar o sono. Então, a gente tem que olhar para tudo isso, né, com bastante atenção para estar melhorando essa qualidade do sono em todos os aspectos. Agora, falando um pouco no próximo desafio, que é presente tanto no transtorno do espectro autista quanto no TDAH, que é a questão relacionada à comunicação. No TEA, os desafios são diferentes dos desafios presentes no TDAH. Então, no TEA, é a questão relacionada à comunicação, tanto a comunicação verbal, né, quanto não verbal, a questão relacionada ao atraso da fala, né, como o Ricardo trouxe hoje no começo da nossa aula, né, a questão do primeiro floral que a gente fez para a questão relacionada à fala, né, no caso do Emanuel, a questão das ecolalias, né, que são as repetições dos sons, isso faz parte do universo do TEA, né? Já no TDAH, os desafios são outros, né? Então, o desafio é manter uma escutativa, a pessoa prestar atenção no que o outro está falando, né? Não tá, eu estou pensando, estou olhando o passarinho ali da árvore do lado, a pessoa está conversando comigo, não estou prestando atenção. Isso às vezes deixa as pessoas irritadas, né? Então, a questão da comunicação, ela pode ser prejudicada por conta disso. A questão da impulsividade na fala, né? A pessoa que não consegue esperar o outro terminar de falar e fica interrompendo, isso é muito comum no TDAH também. E ter uma organização do discurso, né? Apresentar um discurso coeso, conseguir trazer as ideias, né, para a fala, para as duas estarem
ritmadas, né, no mesmo ritmo, que é muito comum também acontecer isso em quem tem TDAH. Então, esses são alguns dos desafios relacionados à comunicação. Dentro da questão relacionada à socialização, né, a gente tem também desafios presentes nas duas, tanto no transtorno do espectro autista quanto no transtorno, de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu gosto sempre de lembrar, né, que para a criança, né, se desenvolver de uma forma saudável, é preciso que ela interaja com outras pessoas, principalmente com outras crianças, né, que é através dessa interação que ela vai melhorar, né, as suas habilidades, tanto cognitivas, né, o seu desenvolvimento em si, né? Então, vai aprender a dividir, vai conhecer, né, outras pessoas. Então, isso faz parte da construção, né, das habilidades dessa criança. Então, é preciso que ela interaja para que isso seja feito da melhor maneira possível, né? Então, é fundamental a criança interagir com o meio, né? Interagir com outras pessoas. E a gente vê, por exemplo, que dentro do TEA, né, existe um desafio muito grande na questão da socialização, dentro da questão da interação social, né? Então, essa dificuldade de estar interagindo com outras pessoas, ela tem várias causas por trás disso, né? E uma, assim, das causas bem comuns, né, é que quem tem TEA, normalmente, né, é comum ter dificuldade de conseguir fazer tanto a leitura, né, corporal da pessoa que ela está interagindo, quanto a leitura dos pensamentos, dos sentimentos, né, entender a perspectiva dos outros como uma perspectiva diferente da sua. Então, todas essas dificuldades, né, esses desafios, conseguir entender o outro, o que que o outro está querendo me dizer, né, isso aí tudo gera, às vezes, uma necessidade da pessoa não querer interagir, porque é difícil, né, ter essa compreensão de tudo. Então, a pessoa tende, às vezes, a querer ficar mais isolada e não ter essa interação por conta desses desafios. Então, né, compreender, por exemplo, né, dentro do contexto social, as regras sociais, né, tudo isso é desafiador para quem tem TEA, né? Dificuldade, às vezes, de manter um contato visual com quem está conversando, de interpretar sinais, né? Levar as coisas ao pé da letra, isso é muito comum em quem tem TEA. Então, isso tudo, às vezes, isso acaba dificultando, né, a socialização e a interação. Já no TDAH, são outras questões que estão assim em jogo, né, que atrapalham a socialização. Está muito relacionado, né, com as questões da comunicação que eu trouxe agora há pouco, né, mas a questão da impulsividade nas respostas, a interrupção dos outros no momento da fala, essa dificuldade de prestar atenção no que o outro está falando, né, isso tudo atrapalha também a questão da socialização. Então, são motivos diferentes, né? Mas ambos os transtornos eles têm os seus desafios presentes na questão da socialização. Agora, outra questão que a gente também recebe, né, bastante pedidos, e por isso a gente até desenvolveu uma fórmula para isso, depois vocês vão conhecer ela, né, é a questão da autonomia, né, então, assim, é muito comum, né, os pais, né, de crianças que têm TEA vir relatarem, né, esse desafio, essa dificuldade da aprendizagem das atividades comuns, assim, né, como escovar os dentes, tomar banho, se vestir, comer sozinho, né, essa autonomia. Então, isso chega a ser um desafio. Então, para isso, a gente tem florais que vão ajudar, a questão das terapias vão ajudar também, né, os exercícios que podem ser feitos em casa. Então, a questão da autonomia, ela vem como um desafio no TEA, né? Já no TDAH, a gente não vê tanto, né, mais no TEA. Outro desafio que a gente tem também presente, né, tanto no TEA quanto no TDAH, é questões relacionadas à alimentação. Então, dentro do TEA, os principais desafios estão relacionados com a seletividade alimentar, né? Com a dificuldade de escolher, de comer vários tipos de alimentos diferentes, né? Às vezes a criança, ou mesmo adulto, adolescente, ele come só um tipo de alimento. Então, essa seletividade alimentar, quando ela atrapalha, né, a questão nutricional, ela vem a ser um problema, né? Então, isso a gente tem que levar sempre em consideração como a gente pode melhorar esses aspectos. E também tem a questão das alergias e intolerâncias alimentares, né? Mas a questão da seletividade alimentar é a que mais a gente tem relato, né? Que mais gera desafios em questões relacionadas à alimentação no TEA. Já no TDAH, são outras questões, né, presentes, que também pode estar presente no TEA, né? Mas o que a gente vê mais comum, assim, de relato é a questão da compulsão alimentar,
justamente pela dificuldade, né, de ter um controle, a pessoa conseguir dar uma pausa, né? Então, a questão da impulsividade, né, leva a pessoa às vezes a ter essa falta de controle e não consegue parar de comer, por exemplo, né? A agitação na hora das refeições é muito comum a gente ver crianças que têm um perfil hiperativo, né, que não conseguem sentar para comer, é uma garfada e a criança já sai correndo, daí tem que acaba dificultando, né, essa parte da alimentação. Outras pessoas relatam, por exemplo, meu irmão tem TDAH e ele é hiperativo, assim, ele não para quieto, assim, ele sempre foi dessa criança que não parava para comer, e hoje em dia ele já é adulto e tem dias que ele lembra que ele passou o dia inteiro e ele não comeu. Então, tipo assim, ele esquece de comer, porque ele já começa a fazer mil coisas ao mesmo tempo e acaba esquecendo. Isso pode trazer prejuízos, né, nutricionais. E a questão também das alergias e das intolerâncias que é presente também no TDAH. Falando um pouquinho da seletividade alimentar, né, ela está muito relacionada, que a seletividade alimentar pode estar presente no TDAH também, mas ela é mais comum no TEA, né, mas ela tá muito relacionada com a questão da rigidez cognitiva e a questão dos padrões de repetição, e também com a questão da hipersensibilidade sensorial. Às vezes a textura de um alimento, ele vai impedir com que a criança consiga, ou que um adulto consiga consumir ele por conta da textura, por conta da cor, por conta do sabor, que é muito forte. Então, essa hipersensibilidade sensorial, ela acaba também trazendo, né, estando relacionada com a questão da seletividade alimentar. Já dentro do universo do TDAH, eu trouxe assim como principal questão a compulsão alimentar, que é o que a gente recebe mais relato, né? Então, é a questão de ter, né, esse controle da alimentação. Então, às vezes a pessoa come muito rápido, não mastiga direito, né? E acaba comendo o triplo do que iria comer, depois se arrepende, daí fica triste. Então, é um ciclo vicioso, né? E a compulsão alimentar é muito presente nessa questão do TDAH. Falando um pouco agora de um outro desafio, né, que é a questão da rigidez cognitiva, que é muito presente no TEA. Então, assim, a rigidez cognitiva, né, faz a pessoa, às vezes, essa falta de flexibilidade, né, ela atrapalha em vários sentidos, né, em vários setores da vida, né. Então, ela é uma insegurança, ela está relacionada também com a insegurança, né, do que é não é conhecido para essa criança, para essa pessoa, a rigidez do pensamento, né, que a gente se refere a esse termo, por exemplo, com a dificuldade de lidar com as coisas que podem ser relativas. Então, é aquilo, não pode ser de outra forma, né? Então, esse pensamento absoluto, ele é muito presente no TEA. E essa rigidez excessiva, essa rigidez cognitiva excessiva, ela pode, como eu falei, levar a prejuízos em diversas áreas da vida, mas principalmente em relação à autoestima, a questão da socialização, ela traz prejuízos muito grandes por conta disso, né? Outra coisa também presente no TEA, que está relacionado com a rigidez cognitiva, é o perfeccionismo, que pode estar atrapalhando também. Ele pode ser bom, né, em certos momentos, a pessoa ser perfeccionista, porque ela faz tudo muito bem feito, mas isso pode gerar um estresse, né, e desregular a pessoa emocionalmente por conta dessa necessidade de estar sempre entregando tudo perfeito. Então, ele acaba sendo um desafio, né, para quem tem isso. Sofre, né, com a questão do perfeccionismo. Já no TDAH, é um pouco diferente, é como se fosse o outro lado, né? Então, as pessoas que têm TDAH tendem o quê? A mudar de opinião muito rápido, diferente de quem tem TEA. Então, como eu falei, um é 8, outro é 80, né? Cada um está de um lado diferente. A pessoa tem dificuldade de se adaptar a rotinas diferentes de quem tem TEA, que precisa de uma rotina, né, para ter essa segurança emocional. Então, são coisas que são contrárias, né? Mas uma coisa que está bem presente também, quem tem TDAH, é o perfeccionismo. E esse perfeccionismo, no caso do TDAH, normalmente ele leva à procrastinação, que é aquela coisa assim, ou eu faço perfeito ou eu não faço. Eu preciso do momento perfeito para conseguir fazer. Então é muito comum a gente ver as pessoas que têm TDAH procrastinando por serem perfeccionistas. Né? Então, fora essa questão, né, a gente já trouxe a questão da socialização, do sono, da comunicação, da alimentação, da questão da rigidez cognitiva, tem também a questão que pega bastante, né, que é a questão da autorregulação, que tem a ver, né, com o que a gente falou agora há pouco, tem a ver com a questão da rigidez cognitiva, né, e
tem a ver com a regulação, tanto emocional, né, da pessoa, então, a capacidade que essa pessoa tem de se regular emocionalmente, a regulação do comportamento dessa pessoa e a regulação cognitiva também. Então, dentro da questão da regulação comportamental, é a habilidade que a gente tem de desempenhar o controle sobre o nosso próprio comportamento. Então, quando eu estou regulado, eu consigo ter essa habilidade. Agora, quando eu não estou regulado por algum motivo, algum estresse, alguma situação, um gatilho, né, que causou me deixou fora, né, do eixo, aí eu já não tenho mais essa habilidade de regular o meu comportamento, né? Então, isso passa a ser um problema, né? Então, tanto quando a gente fala em regulação comportamental, quanto também quando a gente fala em regulamentação emocional, que é a mesma habilidade, só que para lidar, para a gente regular, para a gente manejar, para a gente articular as nossas emoções diante, né, de certos desafios. Então, isso também, quando eu não consigo me regular diante de um certo desafio, regular a minha emoção, posso entrar em crise, né, e me desregular. Então, isso é muito presente tanto no TEA quanto também no TDAH. E quando, né, a gente se desregula, vem a crise, né? E dentro dessa questão da crise, quando a gente fala em autorregulação, é quando a pessoa sente essa emoção tão intensamente que ela não tem mais esse autocontrole. Então, ela vai precisar ter alguma forma de ela voltar para o eixo dela, que ela está fora, né? Por conta que ela não conseguiu se regular as emoções, né? Regular esses sentimentos dela diante desses desafios. Outro fator, né, também que é bem presente, fora essa questão da autorregulação, que depois a gente vai trazer florais que ajudam nessas questões, é a questão da adaptação, né? Então, tanto no TEA quanto no TDAH podem surgir dificuldades e desafios relacionados à adaptação. Então, por exemplo, né, situações novas, né, como às vezes o uso de óculos, aparelho, ou às vezes a criança vai o adolescente vai para uma escola nova, né? Vai mudar de casa, muda de cidade, tudo que é situações que são novas, né? Ela pode, situações que saiam da rotina que essa criança, ou esse adolescente, ou esse adulto já estejam acostumados, ele pode trazer essa dificuldade de adaptação que tem a ver com a rigidez cognitiva, né? E pode causar uma crise, né? Então a pessoa se desregula por conta disso. Então é muito importante a gente olhar para essa questão da adaptação, né, que podem vir de diversas formas, como eu falei ali, né? Então, escola nova, às vezes os pais vão começar a trabalhar, a criança vai ter que ficar sob o cuidado de outras pessoas, conviver com outras crianças, né? Aceitar ser cuidado por profissionais como babás, por exemplo. Então, isso tudo pode gerar esse desconforto nessa questão da adaptação. Outro desafio também presente é a questão relacionada aos medos e os traumas, né? Então, os medos que, quando eles estão presentes na infância, né? Eles, às vezes, para a gente que é adulto, a gente pode não compreender. Ah, como é que a criança tem medo do escuro? Como é que ela tem medo, né? São medos imaginários que fazem parte do universo infantil. E a gente, como adulto, às vezes não entende. Mas isso a gente não pode deixar de lado e não levar em consideração que essa criança está mesmo com esse medo imaginário, né? A gente vai ter que acolher, porque para essa criança esse medo é real. Então, quando uma criança, tanto, né? Aqui eu falo no geral, não só as crianças que têm TEA ou TDAH, elas chegam e falam, eu tô com medo de ir para a escola nova, né? Eu tô com medo de interagir, eu tô com medo de dormir no meu quarto porque está escuro. A gente tem que acolher esse medo, né? Claro que a gente vai buscar ferramentas para lidar com isso, mas a gente não pode negligenciar esse medo. E quando esse medo ele é excessivo, porque existe o medo que toda criança às vezes tem um medinho em comum, assim, né? Mas quando esse medo é excessivo, ele pode gerar comportamentos, né? Como, por exemplo, a criança volta a fazer xixi na cama, né? Que são os comportamentos regressivos, volta a ter atividades que ela tinha quando era mais nova, a criança fica mais irritada, tende a se afastar, né? A questão do afastamento social, então tende a ficar mais no canto dela. Então, tem várias situações que podem acontecer quando esse medo é excessivo. Por isso que é importante que a gente olhe para esse medo, né, e tente ajudar essas crianças. Então, para quem tem TEA, por exemplo, né, os medos, eles podem surgir, né, em situações
que teoricamente não causariam medo, né? Como visitar em um shopping, fazer uma viagem para um lugar diferente, ir por um novo caminho, às vezes diferente, que essa criança não está acostumada, que esse adulto não está acostumado, experimentar uma nova comida, né? Às vezes está no dia do aniversário, cantar um parabéns, um vento mais forte, tudo isso, né, mudar os planos de forma repentina, tudo isso pode causar estresse e medo nas crianças, nos adultos, né, adolescentes que têm TEA. Então é importante a gente sempre olhar para isso, né? E é interessante também olhar para os traumas que às vezes essa criança passou na infância, né? Que nem sempre eles estão relacionados a um acontecimento real, né? No sentido assim, que às vezes a criança se sentiu traumatizada por uma coisa que não aconteceu, né? Mas isso pode ter situações negativas, né? Então, gerar quadros de ansiedade, a criança ficar com fobia social, né? Então, tem consequências. Então, é bom a gente sempre olhar para esses traumas, mesmo que aparentemente eles não tenham uma importância muito grande, né? Então, crianças às vezes que sofreram acidentes, que tiveram internação, né? Isso tudo pode estar gerando trauma, e a gente tem que olhar para isso para ajudar essa criança a superar esse trauma da maneira mais rápida possível, né? Então, falando um pouco agora, né, falei bastante da questão do medo, na questão do TEA, né, que é presente essa questão da insegurança. Mas quando a gente fala em medo e fala em TDAH, às vezes a gente tem situações contrárias, como o aparecimento, por exemplo, de comportamentos de risco. Então, é muito comum quem tem TDAH ter comportamentos de risco. Por que que isso acontece? Né? Porque quem tem TDAH normalmente não tem uma produção, eu vou assim resumir, né, a grosso modo, mas ela não tem uma produção que ela precise, né, uma produção boa de dopamina e de adrenalina. Então, ela está sempre com essa adrenalina, essa dopamina mais baixa. Então, buscar comportamentos de risco faz elevar, né, essa busca por adrenalina, dopamina, ela acontece nos comportamentos de risco, né? Então, é muito comum a gente ver, por exemplo, gente com TDAH praticar esportes radicais, né? Esportes que geram risco, justamente por essa busca por esse comportamento de risco. Já tem alguns estudos que relatam, né, associam o comportamento de risco com a presença do TDAH. Né? Então, isso é muito comum, já tem estudo que comprova isso, quem tem TDAH apresentar comportamento de risco. Outro desafio, né, presente tanto na vida de quem tem TEA com TDAH é a questão relacionada ao aprendizado. E aqui entra, assim, muitos diagnósticos, né, começam, principalmente quando eu falo aqui do TDAH, por questões relacionadas ao aprendizado. Então, é muito comum a gente ver, às vezes, os pais buscando ajuda, porque o rendimento da criança na escola, a criança não consegue se alfabetizar da maneira como deveria ser, ou às vezes a criança não está tendo notas baixas, não consegue focar, tem dificuldade de manter o foco, né, na sala de aula. Às vezes aparece também questões relacionadas como dislexia junto, né? Então, essa questão do aprendizado, às vezes, é a partir daí que muitos pais têm o diagnóstico de TDAH dos seus filhos, justamente por essa dificuldade, né, de manter o foco numa sala de aula, por exemplo, na explicação, né, do professor. Então, isso é fora, né, essas questões que já estão presentes, né, por exemplo, no TDAH, da questão da atenção, né, a gente tem, hoje em dia, um problema seríssimo, que é o uso excessivo de telas, né, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos adultos também, né, a gente também está nessa onda, mas que isso, principalmente para as crianças e para os adolescentes, atrapalha o desempenho escolar, principalmente de quem tem TDAH. Então, quem tem TDAH, fazer uso excessivo de tela está somatizando, né, um problema que é a questão da desatenção na escola, né? Então, a gente, através desse estudo que foi feito lá em 2023, foi visto que a exposição às telas, né, de maneira exagerada, ela vai causar um impacto negativo no desenvolvimento dessas crianças com TDAH, né? Então, é imprescindível que, tipo, além de a gente ter os cuidados, né, com os florais, com as terapias, né, com que a criança já está acostumada a fazer para melhorar essa questão da atenção, ela diminua, né, o uso de telas, né? Isso aí vai ser primordial também junto com essas outras ferramentas. E aí agora, né, eu gosto sempre de trazer separado, né, esse universo do TDAH, os desafios presentes na vida tanto das mulheres, né, quanto das meninas.
É mais comum a gente ver diagnóstico de TDAH, principalmente do tipo hiperativo, impulsivo, nos meninos. É mais comum isso. Né? As meninas, normalmente, é mais comum a gente ver um diagnóstico do TDAH da menina que é mais dispersa, ela é mais organizada, é mais esquecida. Não estou dizendo que não tenham meninas com diagnóstico de hiperatividade e impulsividade. Com certeza tem, né? Mas se a gente for fazer uma análise, é mais comum, inclusive, as mulheres terem diagnóstico tardio do TDAH por conta dessas características, né, da desatenção que são mais fortes. Então, às vezes passa desapercebido. Ah, a pessoa é só meio desligada, né? Então, acaba levando um diagnóstico tardio por conta disso. Então, quando existe, né, a questão da hiperatividade que está presente na vida das meninas, né, essa agitação, né, da impulsividade, da hiperatividade, ela pode ser demonstrada através de uma fala intensa, uma pessoa que não para de falar nem um minuto, né, a pessoa às vezes tem um discurso confuso, tem dificuldade de organizar os pensamentos na hora de falar, não consegue organizar a fala. Então, essa hiperatividade, ela é muito vista nessa questão da comunicação, né? Então, é comum também, nesse caso, as mulheres apresentarem compulsão alimentar, né? É muito comum a gente ver mulheres que têm TDAH apresentar compulsão por certos tipos de alimentos, né? Principalmente os que não pode, né? Então, é doce, enfim. Então, é um problema que é bem comum. A questão do abuso do álcool, a questão da privação do sono, tudo isso influencia de forma negativa, né? Como se fosse mais forte, né, nas mulheres que têm TDAH. Elas sentem isso de uma maneira mais forte. Óbvio, né, como elas sentem tudo isso da maneira mais forte, é mais fácil as oscilações hormonais que estão presentes, né, no ciclo das mulheres, eles serem sentidos também de forma mais intensa. Então, a gente vê que é muito comum mulheres que têm TDAH ter maior intensidade dos sintomas da síndrome pré-menstrual, por exemplo, né, a famosa TPM. Então, é mais fácil a gente ver mulheres relatarem que têm uma TPM mais intensa, as mulheres que têm TDAH, né? É muito comum a gente ouvir isso. E outra coisa que eu acho que pega bastante na vida das mulheres é a frustração em não conseguir dar conta de tudo, não conseguir se organizar, né? Dentro, porque a mulher normalmente ela tem. Isso está mudando muito, né? Mas no geral a mulher tem várias responsabilidades, né? Tem responsabilidade de cuidar dos filhos, de trabalhar, de estudar, de cuidar da casa. Então, a mulher que tem dificuldade de se organizar, ela se sente frustrada porque ela não consegue dar conta de tudo, né? Então, isso gera uma frustração, e é muito comum a gente encontrar essas mulheres com TDAH com uma frustração maior do que as que não têm, né? No TEA, agora falando um pouquinho da questão da adolescência, né? Então, eu não trouxe aqui especificamente a questão das mulheres com TEA, mas são várias situações também presentes, né? Então, questão da hipersensibilidade sensorial, a questão de ter uma TPM mais forte também, dificuldade, né, de interagir socialmente com outras pessoas, tudo isso também acaba atrapalhando, né, a vida das mulheres que têm TEA. Agora, trazendo um pouquinho para o contexto da adolescência, né? A adolescência é uma fase bem desafiadora para todas as pessoas. Para quem tem TEA, por exemplo, é mais desafiador ainda, porque teoricamente, é na adolescência que a gente vai ter uma interação social maior, né, com as outras pessoas. Então, tem uma demanda das habilidades sociais maior nessa fase da adolescência, né? Então, a gente vai ter a questão, né, da autoestima, das responsabilidades que vem junto na adolescência. Então, é muito comum, né, a questão da ansiedade aparecer na adolescência, os comportamentos muito rígidos dentro do TEA, eles levam também, né, são desafiadores na adolescência. Então, é uma fase que tende a ser bem desafiadora, né? Mais do que as pessoas que não têm TEA, a adolescência a gente tem que estar sempre olhando, né, de uma forma mais carinhosa para dar um suporte maior. Quem tem TDAH também, né, tem vários desafios, é, a mais, assim, eu diria, né, do que quem não tem, por exemplo. Então, por exemplo, né, a questão da impulsividade. A adolescência já é uma fase que as pessoas tendem a ser mais impulsivas. Para quem já tem essa questão da impulsividade, né, mais exacerbada, como acontece no caso do TDAH, por exemplo, isso chega a ser um problema, né, esse excesso de impulsividade, né? Então, isso também pode ser desafiador.
É desafiador também a questão relacionada aos vícios, né? Que é uma fase que a gente tem que tomar bastante cuidado, justamente por conta dessa impulsividade, né? Então, a adolescência é uma fase que a gente já fica mais de olho em relação a isso, e para quem tem TDAH, a gente tem que ter mais cuidado ainda, mais olhar com mais carinho ainda para isso, né? Pelas questões que estão envolvidas. Agora, falando um pouquinho, né, dos cuidados que a gente tem que ter na adolescência, principalmente em relação à questão de pensamentos, assim, autoestima baixa, né, questão da autolesão, que é muito comum hoje a gente vê terapeutas, né, profissionais da área da saúde trazerem, né, esse problema, esse desafio de casos, né, de meninas que se cortam, que às vezes arrancam cabelo, roem unha. Então, são questões que tendem, às vezes, né, a exacerbar na adolescência. E já tem pesquisas, né, que relatam que em quem tem TDAH, essa tendência à autolesão tende a ser maior, principalmente nas meninas, né? Então, a gente tem que estar sempre atento a isso também. Na vida dos adultos, em geral, né, eu trouxe ali separada a questão das mulheres, mas no geral, né, para os adultos que têm TEA, existem alguns desafios, né, que são mais comuns, né, de a gente escutar, né, o pessoal relatar e ver, né, na literatura, enfim, que é a questão relacionada ao profissional, né, às vezes dificuldade de se inserir, né, no meio profissional, por estar interagindo com outras pessoas, então a questão da socialização, da hipersensibilidade sensorial, da baixa autoestima, que é muito comum estar presente, às vezes da autonomia para tomar decisões, né, porque a autonomia lá no universo das crianças é uma coisa, né, ter autonomia para tomar banho, para escovar os dentes, né, para comer sozinho. Aqui essa autonomia, ela já tem a ver, né, na vida dos adultos mais com a tomada de decisões. Então a gente tem que estar sempre atento a isso e às outras comorbidades que podem vir juntas, né? Então, já no, no TDAH, a gente também tem prejuízos, né, na relação, desafios no ambiente profissional, nos relacionamentos, né, outros transtornos mentais que podem estar envolvidos, como ansiedade, na procrastinação. Então, é muito comum os adultos reclamarem da procrastinação, né, então não consegue, às vezes, realizar os seus projetos por conta disso, da frustração que está presente, e isso tem relação com a procrastinação também, e com a questão dos vícios, né, que é muito comum também a gente encontrar como sendo um desafio. Então, finalizando aqui a minha parte, né, aonde que a terapia floral entra nisso tudo, né? Então, são vários, é um tratamento multidisciplinar para ajudar em todos esses desafios que eu trouxe até agora. E a terapia floral, ela vai ter o foco principal dela, a pessoa, né? E os sintomas também. Então, o que que está atrapalhando? Quais são os desafios que essa pessoa tem no dia a dia dela, né? Então, o que que está pegando? O que que está impedindo ela de ter uma vida mais leve, né? Então, a gente vai focar na pessoa, no indivíduo e nos sintomas, nos desafios que esse indivíduo tem no seu dia a dia. E o objetivo principal, né, é a gente trazer mais qualidade de vida para essas pessoas que têm TEA e TDAH e também para os familiares, né, que convivem junto com essas pessoas. Então, o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida. E falando um pouquinho aqui, né, acho que acredito aqui que a maioria das pessoas já ouviu falar dos florais, né, muitos fazem o curso, né, de formação, mas eu gosto sempre de lembrar, né, que os florais eles vão agir nas questões emocionais, né? Então eu trouxe um trecho aqui do livro do Dr. Eduardo Bach, que foi o criador da terapia floral, né? Onde ele diz, né, que a ação dos florais ela consiste em elevar as nossas vibrações e abrir os nossos canais para recepção do eu espiritual e inundar a natureza com a virtude particular do que precisamos e expurgar de nós o erro que causa o mal, né? Então, eles são capazes, os florais, né, de como uma música bonita ou qualquer outra coisa gloriosa, nos elevarem, né, e nos inspirarem a alçar a nossa própria natureza e aliviar os nossos sofrimentos. Então, quando a gente diz que o foco do floral é na pessoa e aliviar esses sintomas da pessoa, trazer mais qualidade de vida, a gente está falando
sobre isso que o Dr. Bach falou há quase 100 anos atrás, né? Então, melhorar o estado emocional dessa pessoa. Então, os florais têm essa função. Eles não vão, por exemplo, trabalhar, né, atuar curando a doença, né? Isso não existe. Então, se alguém falar para vocês que floral cura tal coisa, é mentira, não é assim que funciona, né? Então, eles vão só elevar o nosso padrão vibracional para que a gente consiga melhorar essas questões emocionais. E é muito interessante a gente saber também que os florais, eles não têm impacto direto sobre a bioquímica do corpo, né? Então, como tem, por exemplo, os alimentos, um chá que a gente toma, um medicamento que a gente toma, né, mesmo que de origem natural, por exemplo, esses têm interação no nosso, na nossa parte bioquímica, né? No nosso corpo. O floral não, ele tem interação para nossa energia. Então, por eles não terem, né, esse impacto sobre o nosso corpo, eles não vão interagir com outros tratamentos que a pessoa faça. Então, a pessoa faz uso de medicamento, pode tomar floral? Pode. A pessoa faz uso de óleo essencial, pode usar floral? Pode. A pessoa faz outras terapias, acupuntura, né, fitoterapia, suplementação, pode usar floral? Pode, porque ele não tem essa interação com o físico, né? Então, é bom lembrar também, né, que eles não vão substituir os tratamentos convencionais, né? Então, não é muita gente, eu já vi isso, né? A pessoa começou a tomar floral e larga os medicamentos e para de tomar. Não é assim que funciona, né? Então, eles não substituem e nem vão interferir na ação dos medicamentos. Pois os florais, né, eles não vão ter esse princípio ativo bioquímico, eles são só a energia da flor. Então, eu gosto sempre de trazer isso para que a gente possa exercer, né, essa terapia de forma segura, né, para que a gente entenda a ação realmente dos florais. Agora eu passo para a Terezinha, né, que é a parte das soluções para a gente ajudar nesses desafios todos que a gente trouxe até agora. Muito obrigada, Cris. Parabéns pela bela explanação de todos os problemas que a gente pode ajudar a amenizar, né, nas pessoas que têm TEA e TDAH. Como a Cris apresentou que uma das grandes dificuldades é o sono, né? Então é muito importante fazer uma boa higiene do sono. Ou seja, que a criança ou mesmo adolescente, né, procure sempre dormir na mesma hora, ter sempre aquele hábito, aquela rotina, né? Onde se cria um ambiente confortável para as crianças, né? Para eles terem, então, esse ambiente já propício, e diminuindo a luz, deixar um ambiente mais quieto, diminuindo os sons, né? A temperatura também desse ambiente precisa ser agradável, né? E como que a terapia floral pode ajudar além da qualidade do sono? Se for crianças, o floral Noite Tranquila é o indicado para crianças até 12 anos. Então, o que que essa fórmula vai fazer? Ela vai trazer relaxamento para a criança, melhorando a qualidade do sono, mas também vai ajudar a elevar o padrão vibratório e a criança vai ficar mais calma, mais serena, mais confiante, sem tantos medos, né? E também essa forma floral, ela ajuda a ajustar o relógio biológico da criança, né? Porque durante a hora do sono, tem muitos hormônios que são produzidos durante este horário, né? Então, também ajustando o relógio biológico, também vai se produzir os hormônios que são fundamentais, principalmente para o crescimento da criança. Então, se for já uma criança, ou já não de 12 anos para baixo, mas sim para cima, né? Então, se for de 12 anos para cima, a gente tem uma fórmula floral chamada sono tranquilo. Mas qual é a diferença? Por que que tem um para criança e por que que tem um para adolescente e adulto? Porque os motivos que uma criança não dorme geralmente são diferentes. Estou falando de motivos emocionais, né? São diferentes do que os motivos que os adultos não dormem, né? Então, por exemplo, uma criança ela tem medo, bicho-papão, escuro, não quer ficar sozinha no quarto, né? E já se for um adulto, ele tem preocupações com as suas contas a pagar, aquilo que ele tem de compromisso, né? Tudo isso. Então,
É por isso que a gente fez duas fórmulas, também na linha Kids, né, que é o Noite Tranquila, ele tem 12 flores que compõem, né, essa fórmula, e na outra, na verdade não é 12, é 10, tá? 10 flores, e na fórmula dos adultos, que é o Sono Tranquilo, são 20 essências florais. Inclusive, aqui a gente colocou como representante, né, a erva Luísa, que é uma essência individual, que a gente chama também de cidrozinho, ó, que ela ajuda a relaxar, para trazer a pessoa para o aqui e agora. A Cris falou também antes, né, que às vezes é os pensamentos que ficam, né? E uma outra questão que acontece também com as crianças, muitas vezes, é o ranger dos dentes, e que a gente pode chamar também de bruxismo. Mas quando a criança arranja os dentes à noite, é porque durante o dia também ela teve tensão, né? Então, ela teve tensão. Agora, os adultos são mais suscetíveis ainda, porque tem a rigidez muscular, as preocupações, né? Estão ali trabalhando com tensão, aonde vai apertar, né? Essa parte da musculatura toda, dando tensão a nível de cervical, na parte das costas, né? Tudo isso. Então, a gente desenvolveu, a pedido, né, e por solicitação de dentistas que trabalham com essa parte do bruxismo, duas fórmulas florais, que na verdade é um kit, o relax orofacial diurno, que é feito uso durante o dia, e o relax orofacial noturno, que faz uso somente à noite. Como sempre, os nossos florais, eles são de tomar duas vezes no dia. Então, por exemplo, o relax orofacial diurno vai tomar duas vezes durante o período do dia. E o relax orofacial noturno vai tomar duas vezes no período da noite. Tá? Então, no período da noite é que vai ser tomado. Agora, vai fazer induzir a um sono tão profundo que vai dormir bem e vai levantar de manhã, às vezes até meio sonolento. Por isso precisa tomar o relaxo orofacial diurno, para daí então poder entrar em atividade, continuar não tendo rigidez muscular, nada disso, mas também aliviando essa parte, né? Agora, se a pessoa está fazendo o uso dos florais para o bruxismo, né, o relaxo orofacial diurno e noturno, não há necessidade de tomar nem o noite tranquila, se for o caso das crianças, e nem o sono tranquilo, se for o caso dos adultos, porque ele substitui, o sono é tão profundo que não há necessidade, né? Então, aqui nós colocamos o girassol, por quê? Porque o girassol é o que está no relaxo orofacial diurno, que é o que vai dar energia, disposição. Porque se à noite a gente levou a pessoa a ir tão profundamente, no sono profundo, aí durante o dia ela ficaria sonolenta. Então, com essa flor, né, do girassol, não vai dar essa questão, vai dar energia. E no da noite, nós colocamos aqui como representante o mulungu. Ó, já está dizendo ali, acalme-se. A preocupação não muda o futuro, apenas tira a paz do presente. Então, está presente aqui nesta fórmula, né, do relax orofacial noturno. Tá? Então, como ajudar as crianças quando o assunto delas é medo, né? Então, não dorme bem porque tem medo. Então, ajudar a criança a expressar o medo dela. De que é esse medo? Explicar, ouvir, né? Principalmente brincando com aquele medo, né? Não levando para o lado, realmente, né? Mas distraindo a criança, né? Agora, nunca debochar, nunca rir de que a criança tem medo. Como você é, não precisa ter medo, isso não existe. Não adianta. Para a criança, isso existe e o medo é real, né? Então, por isso, tem que ser um porto seguro, né? Para, então, fazer acolhimento, encorajar. E nós temos também o uso de florais que podem ajudar, como é o caso do Coragem e Superação de Traumas, da linha Kids, então para crianças até 12 anos, que vai ajudar a criança na superação dos medos, vai dar coragem para ela desenvolver a independência, a autonomia de dormir sozinha no seu quarto. Também aquelas crianças que passaram por alguma experiência traumática, lembra que a Cris falou? Tem também a questão dos traumas, né?
seja por uma hospitalização, seja por alguma coisa que ela foi levada, né, ou aconteceu algo, ou até mesmo às vezes antes de nascer, lá na fase intrauterina, pode ter acontecido alguma coisa com a mãe e que tenha gerado também um trauma para essa criança. Então, essa fórmula floral do coragem e superação de traumas vai ajudar na liberação desses traumas, removendo da memória psicoativa os registros desse estresse emocional que causou isso, né? Então vai trazer para a criança conforto emocional, acolhimento, tranquilidade. Então é muito, muito bom essa forma floral, tanto para a questão dos medos quanto para a questão da superação dos traumas. E colocamos aqui a flor divina como representante dela. Agora, ajudar os adultos quando o assunto é medo. Então, falar sobre os medos é importante. Por que que ela tem medo? Se teve algum fator desencadeante, se está tendo algo agora ameaçando, né? Buscar encontrar um recurso para enfrentar. A minha mãe dizia, ter medo não é problema. A importância está em enfrentar o medo, se desafiar, né? E muitas vezes até precisa buscar a ajuda de um profissional quando esse medo atrapalha a rotina, né? E temos também florais para ajudar os adultos, no caso aqui a forma floral chamada Coragem e Confiança, que é para aquelas pessoas que precisam superar obstáculos, dificuldade, por exemplo, de entrar num elevador, dificuldade tem medo, já tirou carteira de motorista, mas tem medo de dirigir, então pode dar confiança para ela se lançar e fazer isso, né? Também aquelas situações em que falta autoconfiança, que a pessoa está desanimada, que está descrente em dias melhores. Então, é muito importante também, às vezes, até para empresários, para profissionais que precisam ousar, que precisam se desafiar, que precisam acreditar em si para se lançar com confiança. E também na questão do TDAH, os comportamentos de risco que a Cris falou, né, por conta de terem pouca adrenalina, às vezes, né, fazem isso. Então, tem que sempre trabalhar a impulsividade, a capacidade de analisar os riscos reais, né, é, chamar atenção para isso, né, buscar outras fontes que liberem adrenalina e dopamina em esportes, por exemplo, né, ou buscar fazer terapia cognitiva comportamental, também, muitas vezes, promover o funcionamento familiar saudável, aonde vai incluir outros membros da família no tratamento, ou em jogos, ou em brincadeiras, né? Também incentivar a comunicação familiar e fazer o monitoramento de comportamentos de risco, né? E claro que nós temos também florais para ajudar quem tem TDAH e que tem comportamentos de risco, né? Então, como que pode ajudar principalmente nos comportamentos de risco em relação à impulsividade? Nós temos a fórmula floral do intenso viver, que é para aquietar a mente acelerada, é, chamada também de SPA, síndrome de pensamento acelerado, para trazer centramento para quem é muito agitado, possibilitando manter a atenção por mais tempo nas atividades que está realizando, e com isso vai ajudar até no processo de aprendizagem. Também faz a pessoa ter paciência para esperar, não agir sob precipitação, querer fazer tudo imediatamente, mas fazer tudo no seu devido tempo, com calma, com tranquilidade, com método, com disciplina. E temos também a nosso último lançamento, foi a Fórmula Floral Infinita Calma, que ajuda a suprimir a impulsividade e o imediatismo. Então, aqueles que querem tudo para ontem, não tem paciência de esperar, né? Também ajuda para eles conter os ímpetos, refletir antes de falar, antes de tomar atitudes, e ajuda até nos processos de autorregulação, que também foi um dos fatores que a Cris apresentou aqui, a dificuldade na autorregulação, principalmente dos que têm TEA, né? Vê que a terapia floral pode auxiliar nessa questão da autorregulação. O principal que a gente tem é o intenso viver, porque principalmente quem tem TEA tem as conexões cerebrais são muito intensas, né?
muito acelerados, a mente é muito acelerada. Então, vai ajudar a quietar essa mente acelerada, vai trazer centramento, principalmente para aqueles que são muito agitados, que são muito dispersos, e com isso vão conseguir manter a atenção por mais tempo e até ajudando na aprendizagem, né? Fazer ter paciência, né? E a questão do infinita calma também, como eu já falei, né, vai ajudar até no processo de autorregulação. Mas nós temos outras duas fórmulas que podem ajudar, que é, por exemplo, o SOS Kids, que é para aquele momento emergencial, que a criança se desregulou, está gritando, chorando, não consegue se acalmar, então se dá um SOS Kids. E se for adulto, então, que teve, né, um susto, uma notícia ruim, alguma coisa que está de forma compulsiva, está em desequilíbrio, temos também o emergência para ajudar nessa situação. E uma outra forma floral, principalmente para as crianças que têm TEA, é a autonomia e a flexibilidade. Vocês viram também que foi apresentada aqui a importância da criança ter autonomia, mas também de ser flexível diante de novas situações, de quando muda a programação, de ir para um lugar novo, diferente, né? Conforme a Cris mostrou, até ali, experimentar um alimento diferente. Então, essa fórmula floral vem ajudar nisso. Agora, como que podemos ajudar em desafios que estão relacionados à comunicação? Então, com a forma floral fala e comunicação, que vem ajudar as crianças que têm dificuldade de fala, mas também de comunicação visual, auditiva, às vezes crianças que não são verbal, né? Para elas colocar para fora aquilo que está guardado, aquilo que precisa ser falado. A gente teve muitos relatos, né, de crianças que eram muito irritadas, choronas, e que depois que começaram a falar, claro que usando, né, a forma floral, indo na fonoaudióloga, tudo isso, elas ficaram mais calmas, mais tranquilas, porque era uma angústia que elas queriam dizer as coisas e não conseguiam. Então, acalmando também as crianças. Então, a fala e comunicação vem ajudar na comunicação interpessoal, né, com crianças ou com adultos, de uma forma mais clara, mais coerente, uma integração harmoniosa, né, com respeito, com escuta, com compreensão, porque é importante saber ouvir também, né, e para isso é preciso calar muitas vezes quando necessário. Então, por isso, essa fórmula ajuda muito, né? E a fórmula infinita calma, que eu já falei, né? Que é para ajudar, então, nesses momentos de impulsividade na comunicação, que quer falar tão rápido que nem consegue se entender as palavras que diz, né? Porque está de uma forma muito impulsiva falando, né? Então, ajuda a conter os ímpetos também para esperar a hora de falar, ajuda também a ter tolerância com as outras pessoas. E nós temos também uma fórmula, contato e expressão, apesar de a gente dizer que ela é mais indicada para problemas que estão ligados às alergias de fundo emocional, porque, na verdade, quando a pessoa não manifesta aquilo que ela quer, ou seja, não expressa, não fala, né, vai expressar na pele ou em problemas de aparelho respiratório. Então, na verdade, ajudaria na comunicação, na expressão, para evitar até esse tipo de problemas, né? Então, o contato e expressão também pode ser utilizado para ajudar na comunicação. E uma das flores que faz parte é o cambará, né, da fala e comunicação, que ajuda a se comunicar, né, receber a sabedoria naturalmente. Como que a gente pode ajudar os adultos na questão da socialização? Com a forma floral do relacionamentos. Então, para fazer o entrosamento não só do casal, mas também social, pessoal, aonde vai haver uma interação para ajudar no crescimento do outro. Também construir laços sólidos e também temos o Infinita Calma, que ajuda principalmente quando se tem irritação, raiva, agressividade na questão de socialização também para conter os ímpetos, né? E aqui, então, a flor da gabiroba fazendo parte dessa fórmula. E a forma, no caso das crianças, né, o relacionamento seria para os adultos, e no caso das crianças, para socialização e interação social. Então, quando a criança começa a ir para a escola, para a creche, quando tem uma pessoa nova integrando
o grupo da família, né, o núcleo familiar, para aceitar, né, o convívio harmonioso entre todos os integrantes, então favorecendo essa interação. E o Infinita Calma também, mais uma vez, né, para impedir que seja manifestada, né, raiva e agressividade. Como ajudar na autonomia? As rotinas visuais, eh, fazendo uso de imagens, de sequência para as atividades diárias, o que que tem que fazer, estabelecer, né, essas regras fazer as tarefas fracionadas, ou seja, dividir em pequenos passos as etapas. Por exemplo, para escovar os dentes, a primeiro tu vai fazer, pegar a escova, vai colocar a pasta, sabe? O passo a passo. Isso é muito importante para ajudar as crianças, né? Outra questão de ajudar na autonomia das crianças é fazer a oferta sempre de opções, não fazer tudo ao mesmo tempo. Você quer isso ou aquilo, né? Então, reforçar também o positivo, a criança fez direitinho, dar um elogio específico para aquele comportamento independente que ela teve. Ah, você conseguiu hoje se vestir sozinho. Ah, sabe, elogiar. E também adaptar o ambiente, principalmente em relação a organizar as coisas, os materiais que fiquem acessível para as crianças, muitas vezes, principalmente quando elas têm dificuldade de fala, com sinalização visual, né, com desenhos, com coisas assim. E como que a terapia floral também pode ajudar nessa autonomia? Com a fórmula autonomia, flexibilidade e interação na questão dos adultos, né? E se for criança, na fórmula floral autonomia e flexibilidade. Por que que das crianças não tem o interação? Porque tem a fórmula interação social. Então, interação social e autonomia e flexibilidade, duas fórmulas que podem ser tomadas ao mesmo tempo. Já a dos adultos já está, porque como dos adultos tem três, são mais flores, né? Então são as três características trabalhadas na mesma, a autonomia, a flexibilidade e a interação. Então, a flor que faz parte. No caso de compulsão alimentar, isso já é mais o caso, assim, geralmente de adolescentes e de adultos, nós temos a fórmula emoções e obesidade, que ajuda a preencher aquele vazio, aquela carência, e também dá persistência para fazer aquilo que precisa ser feito, sem desistir, né? Precisa fazer uma reeducação alimentar, então vai poder persistir nessa reeducação alimentar. E a fórmula floral libertação, que auxilia a eliminar hábitos, compulsões, vícios, tudo aquilo que tiver relacionado com coisas que vão prejudicar a pessoa. Então, a Cris falou, né, ali, os comportamentos de risco, às vezes em relação a vícios, né? Então, ter disciplina, ter propósito. E essa fórmula libertação também ajuda em muitas questões de compulsões, tipo roer unha, chacoalhar a perna, né? Esses comportamentos tiques, assim, também que possam desenvolver, né? Como que a terapia floral pode ajudar para não procrastinar, principalmente os que têm TDAH? Nós desenvolvemos a fórmula atenção e foco, que ajuda muito para organizar os pensamentos, planejar e ter início, meio e fim das tarefas, sem procrastinar. E essa fórmula, junto com o intenso viver, tem potencializado os seus resultados. E a fórmula floral do libertação, então também vai libertar daquilo que a pessoa precisa deixar para trás, como vícios, compulsões, e ter firmeza de propósito para realizar e não procrastinar. Tá? Então, como ajudar na rigidez cognitiva, né, no caso do TEA principalmente, sempre fazer a antecipação das atividades, a rotina, organizar, dizer, preparar a criança para aquilo que vai acontecer, criança ou adolescente, né? Como que vai acontecer no passeio, na visita, tudo aquilo que for realizar, a criança tem que estar informada do que vai ser feito. E quais são os florais? De novo, aqui, então, autonomia e flexibilidade de interação no caso dos adultos, o autonomia e flexibilidade no caso de crianças, e se tiver muito inflexível, intolerante,
No caso das crianças, pode se associar um SOS Kits para esse momento, e se for adolescente ou adulto, então a fórmula floral de emergência para sair desse quadro, né? E como que a terapia floral pode ajudar nos desafios do aprendizado? Então, aqui tem várias coisas que podem ser feitas. Uma é fazer uso da fórmula Intenso Viver, que tanto para criança quanto para adulto, ou facilitando o aprendizado no caso das crianças, ou provas e concursos no caso de adultos, né, que estão em idade escolar ou de prestar vestibular, concursos públicos. O atenção e foco, então, para focar, ter disciplina, método e fazer o controle do uso de telas, que a Cris já apresentou, né? E também buscar ajuda profissional quando necessário e que tiver com essa dificuldade. Nós temos também a questão de adaptação. Então, as crianças, né, a Cris comentou, adaptar um aparelho ortodôntico, um óculos, né, alguma coisa que ela precisa estar, né, ou também como uma nova fase, desfraude, desmame, né, retirada da chupeta, da mamadeira, todas essas questões, a forma floral desapego e novas fases podem ajudar. Veja que está observado ali, evitar tomar à noite, porque nesta fórmula tem girassol, e o girassol dá muita energia. Então, para não atrapalhar, né, não querer parar de brincar, por exemplo, para ir dormir. Então, não é recomendado que se use à noite as fórmulas florais que têm girassol na composição. E o SOS Kids também, nos casos de descompensação emocional, levou para fazer vacina, levou para fazer exames, né, coisa assim. Ou no momento que a criança caiu, está chorando, um susto, uma dor, né? Qualquer situação emergencial, então o SOS Kids é um bom suporte para esse momento. E no caso de fazer uma proteção energética, tanto as crianças e adolescentes, adultos com TEA, são muito sensíveis às energias do ambiente. Então, elas sentem que a energia está densa, que está desfavorável, e elas são muito sensíveis, a gente até costuma dizer, às vezes são esponja, né? Elas absorvem a energia negativa do ambiente, então elas têm que estarem com o seu campo protegido por conta dessa hipersensibilidade. E para isso nós temos então uma fórmula chamada de limpeza energética, que na verdade ela faz a limpeza e a proteção, né? Então vai proteger contra as energias do ambiente, vai promover uma limpeza no ambiente. Quem gosta de fazer spray também pode fazer um spray para borrifar no ambiente, para deixar o ambiente mais menos denso, né? De uma forma mais leve. Como é que se pode ajudar os adolescentes, né? Que a Cris falou, né? Uma fase bem conturbada para a maioria dos adolescentes. Nós temos uma forma floral chamada adolescência, que ajuda desde lidar com as questões de medo de crescer, as mudanças do corpo, começar o namoro, a escolha profissional, a vocação, né? Todas as escolhas que acontecem nessa fase. Então, essa fórmula adolescência vem ajudar a desenvolver também a maturidade consciente nos adolescentes. E no caso aqui das autolesões, né? Falando com uma psicóloga, ela disse que em torno de 20% dos adolescentes praticam algum tipo de automutilação, né? Se cortam, se beliscam, puxam o cabelo, enfim, coisas mais diversas. Aí perguntei para ela por que acontecia isso. Ela disse que eles dizem que tem um vazio, uma dor dentro tão grande que eles provocam a dor fora para ver se conseguem tirar. Então, a gente estudou e desenvolveu essa forma chamada reparador emocional, ajudando todas essas questões, então, de tirar essa sensação de aperto no peito, trazendo calma, tranquilidade, centramento, né? E enfrentar as situações que não podem ser modificadas de uma forma serena. Então, ela vai serenar o coração e tranquilizar a mente, né? Então, esses comportamentos autodestrutivos deixam de ser importantes, né, ou de serem praticados no dia a dia, né?
E no caso das mulheres, né, que a Cris apresentou ali um capítulo, né, para as adolescentes e as mulheres. Então, nós temos a harmonia feminina, que principalmente para aquelas mulheres que cumprem dupla ou tripla jornada, né, e se sentem esgotadas, e também para aquelas que precisam regular os ciclos do feminino, né, as questões de TPM, todas essas questões hormonais e emocionais que envolvem as mulheres, e também na questão de autoestima, também ajuda essas mulheres, né? E a forma floral de exposição e alegria, principalmente para aquelas mulheres que estão com a vida sem cor, sem luz, ficam para baixo, tristes, levando para um quadro mais depressivo, né? Então, vai trazer de novo alegria para viver. E a forma floral infinita calma, principalmente para aquelas mulheres que ficam irritadas no período de TPM, por exemplo. Agora, um suporte para a família, né? O Ricardo falou no início aqui, né, que a gente dá suporte para as famílias dos portadores de TEA, né? Então, é uma necessidade de ajudar, de amparar, né, a criança, o adolescente que tem autismo, mas não podemos esquecer das famílias, né? Dar um suporte para elas, porque eles é que vão ser o vínculo afetivo. Então, essa dinâmica familiar tem que estar organizada. E geralmente há uma sobrecarga, principalmente de quem cuida, que geralmente são as mães, que às vezes até abandonam carreira, tudo, para ficarem com seus filhos. Então, é muito importante a gente dar um suporte também, como os florais. E outra coisa importante é as famílias buscarem informações, se conectar com outras famílias. Felizmente, hoje tem muitos grupos, né? Então, da forma que elas vão compartilhando, vão aprendendo umas com as outras, vai ficando mais leve. E também elas entender que precisam se cuidar, que precisa dividir as tarefas, não precisa elas fazerem tudo sozinhas, né? Ter uma rede de apoio é importante, mas principalmente buscar auxílio com profissionais que estão qualificados, habilitados para isso. E também fazer uso de práticas integrativas, né? Que muitas vezes até nesses grupos existem, né? Às vezes até gratuitamente, né? Com que florais a gente pode dar o suporte? Claro que vai depender de cada situação. Tem a forma floral acolhendo com afeto, principalmente quando se recebe a notícia ou quando nasce um novo irmão na família, né? Então, para acolher com afeto. A forma do relacionamento, então, para todos se relacionarem entre si. O estresse e agitação pela sobrecarga de afazeres. No caso das mulheres, a harmonia feminina e dos homens, a harmonia masculina para poderem, então, estarem equilibrados, coragem e confiança para enfrentar a situação, né? E devido ao cansaço de muitas coisas para fazer, tenham vitalidade e renovação. E nas horas mais terríveis, né? O emergência. Claro que não vai fazer uso de tudo isso, vai se fazer a melhor escolha para aquele momento que a pessoa está vivenciando. Então, vamos agora passar para o Ricardo, a parte da comprovação dos resultados, né? Com essa apresentação daqui para frente. Então, gratidão. Olá, pessoal, tudo bem? Gostaram da apresentação até aqui? Espero que sim. E tudo isso que a gente falou, a gente pesquisa, a gente consegue comprovar tudo que a gente está falando aqui com informações, com as nossas pesquisas, com os resultados, né? E é isso que eu vou passar para vocês a partir de agora. Então vamos lá. O primeiro floral que a gente vai falar é do floral Atenção e Foco. Então, o que que é esse floral? Eu gosto muito de falar dele porque eu sou um usuário do Atenção em Foco, eu sou TDAH e eu sinto muito resultado positivo com esse floral. Então, a metodologia que nós fizemos, né, foram utilizados 44 pessoas que responderam os questionários, né? Nós sempre procuramos ter um N em torno de 50 pessoas, né? Nesse caso, começaram 53 pessoas e 44 pessoas concluíram os questionários. Então, valeu, né? O nosso N foi 44 pessoas. E o critério, né, para ser avaliado seria justamente ter algum tipo de TDAH, né? Alguma situação relacionada a isso. E qual foi o resultado que nós obtivemos?
85% das pessoas tiveram melhora no foco. 77% melhor em lembrar de compromissos. 75% melhor na distração. 69% tiveram mais disposição e facilidade para iniciar e finalizar atividades. E 42% melhor na concentração durante conversas. Olha, sinceramente, o que eu mais noto, né, que eu mais notei no meu dia a dia foi essa concentração durante conversas. Né, eu já visitei várias pessoas que estão aqui nessa aula de hoje, né, e, quando eu aconteci de fazer uma pergunta, às vezes eu me perdi, não sabia onde é que estava o raciocínio. E depois que eu tomei o atenção em foco, isso ficou muito claro na minha cabeça, né? Então, como a gente consegue ter uma clareza melhor tomando o atenção em foco? 45% tiveram melhor na organização e planejamento. 78% melhor na agitação. Claro, se a gente está mais concentrado, tá com a mente organizada, a gente fica menos agitado. Então, óbvio, né, que isso é uma consequência de estar com os pensamentos, né, com a mente de uma maneira organizada. Então, isso consegue a gente produzir melhor e ter menos agitação. E 48% tiveram diminuição de erros de atividades demandando atenção. Então, vê que resultados muito expressivos a gente teve com o floral atenção e foco. Outro floral que nós falamos aqui foi o autonomia e flexibilidade. Então, nesse foi um N um pouco menor, foi 18 participantes, entre 2 e 12 anos, tá? Também, o critério de escolha foram crianças em investigação ou diagnosticadas com TEA. Foi utilizado o questionário, né, inicial e depois do uso do floral, assim como o do atenção e foco, e como é a metodologia que nós utilizamos nos florais do Gotas do Infinito. Então, quais foram os resultados? 60% tiveram melhora nas questões relacionadas à rigidez cognitiva e à flexibilidade. 65% tiveram melhora nas questões em relação à autonomia. O Emanuel, meu filho, tomou esse floral. Depois desse floral, começou a tomar banho sozinho, limpar o bumbum, escovar os dentes. Então, teve vários ganhos em relação a essa parte da autonomia depois do uso desse floral. 25% tiveram diminuição das estereotipias, 25% também tiveram melhora na forma de expressar suas opiniões e sentimentos, não simplesmente chorar, gritar e tal, mas sim conseguir conversar, expressar seus sentimentos de uma maneira mais tranquila. 25% também tiveram melhor no processo de autorregulação, ou seja, quando está nos momentos de crise, né, se regular de uma maneira melhor. E olha alguns relatos que a gente trouxe para compartilhar com vocês. Um relato de uma mãe, né, com as iniciais A e C, que era a mãe de um filho de 10 anos, que tem TEA, TDAH e síndrome de Prader-Williams. Quando me vê fazendo uma coisa, ele quer me ajudar. Está com mais iniciativa para as coisas. Deu uma diferença nele. Antes, não demonstrava interesse em fazer as coisas sozinhos. Agora, ele pede para fazer. Começou a ir no banheiro sozinho. Quando se negava algo para ele, fazia birra, gritava, e agora quase não faz mais. Olha que legal, imagina, né? Quem vive essa situação de a criança gritar, fazer birra a todo momento, olha que resultado bacana. Um outro relato de uma mãe que tem um filho de 7 anos. Olha, percebi com os florais a abertura para tentar coisas novas, alimentos novos. Desde o começo, a dificuldade com ele é sempre sensorial. Então, cheiros e alimentação têm o maior impacto na rotina. Quando está na mesa com a família, ele tenta experimentar um alimento novo, que antes não fazia. Uma outra mãe, né, também mãe de um portador de TEA, e esse não verbal, de 7 anos. Ó, em viagem de férias, onde ele está sendo exposto a várias atividades novas, lugares diferentes, ele está conseguindo se manter tranquilo, está com bom comportamento e sem crise, e aceitando todos os passeios. Olha, imagina, que resultado para uma família, hein? Mas sair de férias e não conseguir aproveitar e depois, né, do uso do floral, começou a ter uma melhora significativa, né, podendo fazer todos os passeios e aceitando. Olha que legal esse relato. E de onde que a gente tira esses relatos para vocês saberem? Do questionário. Esse questionário que a gente aplica, então, ele é um questionário quantitativo e qualitativo. Então, na parte da qualitativo,
as mães, né, descrevem, geralmente é a mãe, né, mas os responsáveis, mas na maior parte dos casos é a mãe que relata, que faz esse acompanhamento, ela relata quais foram os ganhos, né? Então, questões mais objetivas, não só a questão quantitativa, né? O comportamento na escola e a terapia e passeios fora de casa está muito bom, tem demonstrado mais tolerância a novos lugares. Olha aqui um relato de um pai também um pai de um portador de TEA de 9 anos. O problema era só a ansiedade, de ficar muito nervosa, mas está mais calma. Por exemplo, quando ela ia fazer a prova, ficava muito nervosa na escola e chorava. Dessa vez, ela fez a prova e não chorou, e nem ficou preocupado como costumava ficar. Houve melhora nos movimentos repetitivos, né, as estereotipias, e também na redução de tiques. O ponto principal foi que ele ficou bastante calma após o uso do floral. Então, comprovação de resultados do reparador emocional. Então, olha só, 50% das pessoas tiveram diminuição, tiveram dificuldade de expressar seus sentimentos, tiveram melhora. Então, metade das pessoas, né, que tinham dificuldades para expressar seus sentimentos, falar sobre o que está sentindo, tiveram melhora nesse parâmetro. Também 50% tiveram melhora na qualidade do sono. 50% melhora em comportamentos agressivos, também 50% diminuição nas crises de ansiedade, 45% diminuição na sensação de angústia, aperto no peito e 25% diminuição nos comportamentos de automutilação. Olha o que fala a nossa pesquisa do Infinita Calma. Esse foral, a pesquisa foi muito legal. Então, o N foi 31 pessoas que participaram. Desses, foram 13 crianças até 12 anos, 15 mulheres, 2 homens e uma criança maior que 12 anos. Então, 27% das pessoas tinham algum tipo de diagnóstico, tá? Então, quase um terço tinha algum diagnóstico. Olha os resultados que a gente alcançou. 54% tiveram mais calma e tranquilidade. 16% sentiram mais facilidade para expressar sentimentos e ideias. 12% perceberam um aumento da compreensão em relação aos outros. 22% tiveram mais paciência diante de desafios. 22% se sentiram menos ansiosos. E 19% tiveram melhora na comunicação. Vê? Outro floral, né? Trazendo um pouco continuando nessas nossas pesquisas. O Fala e Comunicação. E esse, lembra que eu falei no início da apresentação de hoje, foi o floral que o Emanuel foi o primeiro a tomar esse floral, né? Olha só, foram 42 participantes, dentre eles, né, crianças entre 9 e 12 anos, de diversos estados do Brasil. Quais foram os critérios, né? A inclusão do participante é alguma alteração ou transtorno da comunicação. Então, para fazer participar da pesquisa, né, tinha que ter algum tipo de transtorno na comunicação. Então, foi indicado, né, para que o participante usasse o floral no período de 30 dias. Antes de iniciar o floral, cada pessoa respondeu, né, o questionário e tal, e nesse caso específico, inclusive, a gente pediu para que fizesse uma filmagem, né, um vídeo sobre como se comunicava antes e depois, tá? Então, em paralelo, também foram avaliados, né, relatos dos responsáveis e tal, que acompanham a criança também, inclusive nesse caso do Fala, foi de profissionais, né, que acompanham ele nas clínicas. Olha os resultados. Então, dos 42 participantes, né, apenas 5 não tiveram benefícios, ou seja, 37 tiveram bons resultados, tiveram resultados positivos com o uso de floral. 5 não tiveram resultado nenhum. Então, continuaram sem ter melhora na parte da comunicação. Olha o que aconteceu. Das crianças que não falavam e começaram a se comunicar verbalmente após o uso floral, 11 das 42 crianças, né? Antes, não, não, 11 das 42 crianças não falavam nada e 10 começaram a falar, a se comunicar verbalmente. Então, né, das 42 que participaram, 11 não falavam e 10 começaram a se comunicar verbalmente. Lembre-se, né? Comunicar verbalmente não significa estar falando como estou aqui hoje com vocês, mas sim que não falava absolutamente nada, começaram a emitir sons, falaram algumas dicções, dizendo que a gente fez um acompanhamento, nesse caso, por 30 dias. Então, possivelmente teve evolução ainda melhor. Crianças que falavam e houve melhor na dicção, foram 17 crianças. Crianças que falavam e melhoravam a comunicação, foram 16 crianças. Crianças que não falavam e melhoravam a comunicação não verbal,
Então, foram 3 crianças. O aumento de repertório de palavras foram 21 crianças, né? Então, metade, né, das 42. E outros aspectos observados foi a melhora na concentração e melhora na qualidade do sono durante o uso do floral. Então, né, resumo, 90% das crianças tiveram um bom resultado com o uso do floral. Olha que resultado expressivo, né, que nós obtivemos com o Fala e Comunicação. Então, por fim, a gente gostaria, né, começamos com uma frase, né, do Dr. Bach, e vamos também concluir, né, nossa aula de hoje com uma frase do Dr. Bach, que é: as flores podem ser empregadas juntamente com qualquer tratamento ou acrescentados a qualquer outra prescrição, pois aceleram e ajudam em todos os tipos de casos agudos e crônicos. Ou seja, o floral, ele é muito importante, né, como mais uma ferramenta terapêutica. Então, para ajudar a equilibrar o lado emocional. Então, não significa isso que vocês viram hoje, que o floral por si só faz milagres. Não. Vocês viram até que nas pesquisas aqui, não é 100% das pessoas que têm melhora com floral, mas ele é sim uma ferramenta importante e muito útil no tratamento, né, do TEA e TDAH. Então, vou ver se tem algumas perguntas aqui que no chat para a gente responder. Vamos ver. Então, só dando parabéns e tal. Gostei da explicação. Ó, a Aline Castro está falando aqui que tomou o Atenção em Foco e percebeu que está se policiando, estou me policiando mais. Quando eu perco o foco, o que estou fazendo, rapidamente consigo voltar e continuar a atividade e estudar. Ah, muito obrigado, Aline, por compartilhar, né? Também a Cook agradeceu, tal, pela participação. Então, gente, muito obrigado por tê-los todos aqui conosco nessa noite. Se alguém tiver alguma dúvida e queira perguntar, nós estamos à disposição. Ó, tem mais uma pergunta no chat aqui, vamos lá. Quando compramos o floral, tem quantidade de tomar? Sim, Patrícia, tem quantidade, sim. A posologia dos nossos florais é 3 gotas ou 3 glóbulos 2 vezes ao dia. Tá? Então, essa é a posologia de tomar, né? E dentro dos nossos florais, dentro de cada caixinha do floral da gente, tem um guia de utilização que fala justamente como, que informações, a posologia, como tomar e horário, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, também pode nos acionar, né, pelas redes sociais, pelo nosso WhatsApp, lá na nossa página tem um link que dá direto no nosso WhatsApp. Ó, essa é a guia de utilização que tem dentro de cada um dos florais e menciona que flor que compõe e também a posologia. Mas a posologia, ela é 3 gotas 2 vezes por dia ou 3 globos, né? Pode tomar quantos florais por dia? Olha, você pode tomar 2 florais juntos no mesmo horário, junto à mesma água, né? Não vai dissolver. Mas você pode unir, né, 3 ou 4 florais dividindo durante o dia. Então, por exemplo, se você em horários diferentes. Então, por exemplo, pode tomar de manhã, vai tomar 3 florais, por exemplo, A, B e C. Pode tomar A e B de manhã, A e C meio-dia. Tomou 2 vezes o A no meu exemplo. B e C final da tarde. Então você dividiu e tomou 2 vezes por dia em horários diferentes, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui da Karina. Pode ser tomado 6 gotas ou 6 glóbulos somente de manhã ou o ideal seria tomar em 2 vezes? Faz diferença no resultado? Ótima pergunta, Karina. Sim, faz diferença, tá? Por quê? Porque o tempo de exposição ao floral, ele muda. Então, é melhor tomar 2 vezes por dia. Se não puder tomar durante o dia, que vai ficar fora de casa, toma no final da tarde. Chegou em casa, final da tarde. Toma pela manhã e final da tarde. Por quê? Porque o floral ele tem um tempo que ele vai agir no organismo. Então, se você tomar 3 globos, vai fazer efeito. Se você tá 6, ele não vai duplicar o efeito do floral. Porque lembra que floral ele não tem princípio ativo, ele tem princípio energético. O que significa isso? Se você tomar 3 glóbulos, né, ou 3 gotas, ele vai ser a frequência que você precisa, né? Nós já estudamos isso para aquele momento. Se você tomar 6, vai dobrar a frequência? Não, continua a mesma frequência. Se você tomar 10 glóbulos, vai modificar? Também não. É um desperdício. É melhor ter
uma maior quantidade de vezes que você toma do que tomar todas as gotas de uma vez só. Então, o melhor nosso resultado é usando 2 vezes por dia, tá bom? Então, faz resultado faz diferença o resultado sim, tomar em horários diferentes. Gente, então, respondi todas as perguntas. Gratidão, muito obrigado por estarem conosco aqui nessa noite. Espero que tenham gostado, né, dessa aula. Inclusive, fomos um pouco além do horário previsto inicialmente, né? Mas era bastante conteúdo, então nós quisemos trazer, né, tudo que a gente pesquisou nos últimos 5 anos de uma maneira concentrada. Claro que, imagina, 5 anos em 2 horas e pouco é bastante coisa, mas tudo que a gente faz tem um embasamento. Antes de fazer um floral, a gente pesquisa muito sobre o tema, que foi a primeira parte da nossa aula de hoje. Então, não é fazer um floral para TDAH. Ah, vamos juntar umas flores aqui e ver se funciona. Não. A gente tem que estudar muito a parte teórica, saber quais são as situações que estão envolvidas, né? No meu exemplo aqui do TDAH. Ok, estudamos muito sobre isso, que foi o que a Cris trouxe, né? Um resumo na primeira fase. Depois, a gente tem que começar a estudar as flores. Que flores que trabalham cada uma dessas situações, as questões emocionais de cada uma dessas flores. Depois, ver como essas flores interagem entre si. Lembra que cada floral da gente, né, dessa linha, são 20 flores, da linha Kits são 10 flores. Então, como essas flores interagem entre si. E depois, montado, e aí sim se parte para as pesquisas de comprovação de resultado, né? As pessoas que tomam e vê se realmente funciona. Só para você ter uma ideia, agora estamos em pesquisa do floral para seletividade alimentar. Ele está em pesquisa há 3 anos. 3 anos pesquisando seletividade alimentar. E agora que está em pesquisa de comprovação de resultado. Então, no Gotas Infinito a gente tem muito, né, a vocação de pesquisa. Nosso DNA é pesquisa. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Para quê? Para que a gente possa realmente ter resultados que nem a gente acabou de compartilhar aqui e vocês, né, muitos de vocês já conhecem os resultados que a gente tem no dia a dia. Então, muito obrigado pelo tempo de vocês. Essa aula ficou gravada. Se vocês quiserem essa gravação, é só solicitar para a gente. Quem está fazendo o curso vai estar disponível lá. Se quiserem essa aula para indicar para alguma pessoa, algum outro profissional que vocês conheçam que vai fazer diferença, né, na vida dele, na parte terapêutica dele, por favor, essa aula é de vocês. Nos peçam que a gente vai mandar a gravação para isso, tá bom? Um abraço, uma boa noite e até uma próxima oportunidade.